O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no ano que vem, propõe solução consensual de conflitos de família, mas também estimula o litígio e aumenta a demanda com a volta da separação judicial. Que outras alterações afetam o direito de família? Amantes têm direito à pensão alimentícia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, titular da 2ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 3 comarcas, Januária, Caratinga e Belo Horizonte, onde está há quase 13 anos. Já foi juiz da Vara de Tóxicos por 8 anos e está há 5 anos na Vara de Família. Doutor Eustáquio, obrigado pela presença. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu, Orion. Eu sempre me coloco à disposição para quaisquer outras eventualidades que se façam necessárias. Nós agradecemos. Teremos também no terceiro bloco o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Infelizmente, hoje não teremos o reforço aí dos universitários que me ajudariam a entrevistá-lo aí nesse programa de hoje. Doutor Eustáquio, o nosso tema é direito de família, naturalmente o senhor está nessa vara de família, e esse novo Código de Processo Civil que entra em vigor no ano que vem. Quais são os efeitos? 2015. Desculpa, 2016. 2016, aliás. Exatamente. Então, quer dizer, que tipo de efeitos e mudanças teremos sobre o direito de família a partir do ano que vem por conta desse novo código? Bom, por conta do novo código, as alterações são poucas, porque nós, juízes, já estamos adotando a forma menos traumatizante para compor os conflitos. É a conciliação, as mediações. Isso o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já vem nos proporcionando. Então nós buscamos sempre a conciliação, nós buscamos sempre a ajuda das equipes multidisciplinares para que o conflito seja solucionado da forma menos traumatizante possível. É o que eles chamam de solução consensual desses conflitos. Exatamente. Né? É o consenso entre as partes para compor esses conflitos. Por outro lado, doutor Eustáquio, o novo CPC também, ele ressuscita, né, o Instituto da Separação Judicial. Isso seria um retrocesso? Contradiz, por exemplo, essa solução consensuada na medida que estica demais o processo, rendendo mais desgaste para o casal? Bom, na verdade, o novo CPC, quando versa sobre a separação judicial, na minha concepção, não traz novidade nenhuma, que até porque o nosso Código Civil já prevê essa separação consensual que permite, inclusive, o casal de restabelecer o casamento. Alguns doutrinadores, com o advento da Emenda Constitucional 66, de 13 de julho de 2013, entendeu que essa separação judicial, que o artigo do Código Civil que permitia a separação judicial, ele estava revogado. Mas, na minha concepção, não, porque até hoje os casais procuram separar-se judicialmente, o juiz decreta a separação e dá essa oportunidade ao casal com o tempo de restabelecer. De refletir melhor. Refletir melhor e restabelecer o casamento. Agora, por outro lado, há quem diga que isso aí é o resgate também da interferência do Estado na vida das pessoas, na vida do casal. Explica para nós qual é a diferença entre a separação judicial, o divórcio, como é que a situação se estabelece? Bom, a separação judicial, obviamente, inicia através do processo de separação judicial, o juiz faz a instrução e no final decreta a separação judicial do casal. A única diferença entre a separação judicial e o divórcio, ambos rompem o vínculo, evidentemente, é que a separação judicial permite ao casal de restabelecer o casamento, enquanto o divórcio desfaz totalmente o vínculo existente entre aquele casal. Muito bem. Outra mudança também desse novo Código de Processo Civil para o ano que vem refere-se aí ao protesto em cartório daqueles devedores de alimentos. Exato. Qual que é a situação? Explica para nós. Bom, o novo Código permite esse protesto de alimentos. A lei atual já é bastante rigorosa no que tange a alimentos. A prisão só não basta. A prisão só não basta. Nós já temos hoje 2 ritos de execuções, a execução do rito do artigo 732 do Código de Processo Civil e a de 733 do mesmo CPC, que cumula com a prisão civil pela falta de pagamento. A do 732 permite a execução
permite a penhora de tantos bens quanto basta para garantir a execução. Então traz mais vantagens e constrange aí o devedor, no caso. A do 733, que permite a prisão civil, sim, constrange o devedor a pagar os alimentos sob pena de ser preso civilmente. Uhum. Na questão da separação judicial que está sendo aí, nós falamos um pouquinho sobre isso aí, que está sendo, digamos, ressuscitada aí de maneira mais efetiva por esse código, isso você não acha que se estimula muito assim, o retorno daquelas brigas, aquela situação que vai desgastando mais o casal, a família, com repercussão até para os filhos, de repente? Eu entendo que não, porque a separação, todos são processos. Quando o casal está em fase de separação, há sempre litígio. Uhum. Então, o que nós buscamos é a forma menos traumatizante para compor esse litígio. Uhum. A separação judicial é uma forma de buscar a composição do conflito e permite ao casal, posteriormente, após a decretação da separação, após a sentença do juiz, maior reflexão e restabelecer o casamento. Uhum. É isso que está escrito no artigo do Código Civil de 2002, Porque que alguns doutrinalistas entendem que está revogado, mas eu entendo que não. Sim, que alguns outros especialistas também, quer dizer, aliás, outras mudanças foram feitas, o divórcio estava sendo feito até em cartório, fora do ambiente judicial, né? O divórcio pode ser feito em cartório, através... Continua podendo? Continua podendo. Uhum. Desde que as partes sejam maiores e capazes, ou seja, não tenha filhos menores. Entendi. Doutor Eustáquio, eu vou fazer agora um intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente já entrasse em outro tema, que é aquela situação de se amante tem direito ou não à pensão alimentícia. O senhor fala para a gente sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as influências do novo Código de Processo Civil que entrará em vigor no ano que vem, 2016, sobre o direito de família. O nosso entrevistado é o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, que é titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Eustáquio, deixamos por uma questão no bloco anterior a respeito da situação de amante. Amante tem direito à pensão alimentícia ou não? A situação é bastante complexa, né? Eu diria que cada caso é um caso, evidentemente. Então tem critério para isso também? Tem critério para isso. A questão da amante, nós temos de avaliar se ela era ou não, se ela vivia ou não em união estável com o companheiro, evidentemente. E aí tem uma série de provas a ser feitas durante a tramitação do processo. Vivia ou convivia? Se vivia ou convivia, ou seja, era um concubinato impuro, ou seja, uma simples amante, ou era uma união estável. Eu vi, pelo acordo do Rio Grande do Sul recentemente, foi até o Supremo Tribunal, em grau de recurso. Virou Tribunal de Justiça. Virou Tribunal de Justiça, aliás. Parece que a relatoria até do ministro mineiro, Noronha, João Otávio Noronha, eu vi que se tratava de um relacionamento impuro, em que a amante, durante 40 anos que ela conviveu com aquela pessoa, lhe foi dada a pensão alimentícia, isto aplicando os princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio humanitário. Então, reconheceu o STJ essa pensão alimentícia de um caso isolado do Rio Grande do Sul. Então, eu diria, cada caso é um caso e o juiz tem que analisar as suas peculiaridades para decidir se aquela pessoa, se aquela chamada amante tem ou não direito à pensão alimentícia. Quando o senhor fala do princípio da dignidade, da solidariedade, quer dizer, é bastante subjetivo, digamos assim. Exatamente. Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, o tempo dessa convivência, desse relacionamento influencia, testemunhas, ou, por exemplo, o fato de essa pessoa ser financeiramente sustentada pelo amante? No caso do acordo, eu entendi que o tempo influenciou bastante. Inclusive, o relator mencionou por várias vezes que se conviveram ou mantiveram essa situação de amante
por 40 anos. E hoje a companheira, a amante já estava com mais de 70 anos de idade, evidentemente que ela precisaria de alimentos. Então, se ele a alimentou na constância daquele relacionamento amoroso, por mais de 40 anos, porque somente após os 70 anos, depois que ela completou praticamente a idade bastante avançada, porque ele não haveria de alimentá-la. E até porque o Acórdia fala que ela deixou de exercer várias atividades, deixou as suas atividades particulares para dedicar-se àquele relacionamento com aquela determinada pessoa. Mas é um pressuposto, né? É um pressuposto. Agora, doutor Eustáquio, ela teria direito, então, nesse caso, como ficou provado, ficou julgado, que é direito à pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Tem direito a outros bens, por exemplo, desse ex-amante, herança, o que mais que ela tem direito? Olha, a situação é bastante complexa. Veja bem, ela postulou ameação, ela postulou a declaração da união estável e ela postulou alimentos também. Agora, ela não conseguiu provar que realmente vivia em união estável com seu amante, até porque ele era casado. Se você era casado, ela manteve com ele o quê? Um concubinato impuro, ou seja, não uma união estável, porque a pessoa casada não pode constituir união estável. Então, se o concubinato é impuro, ela não faz jus à meação, nem aos bens adquiridos na constância da união estável. Meação que você fala é meieiro, divisão dos bens. Exatamente, a divisão dos bens. Se eles foram adquiridos juntos, digamos assim, com esforço comum, se eles forem adquiridos na constância da união estável ou do relacionamento puro e simplesmente, ela não faz jus. Agora, se ela contribuiu para a aquisição daqueles bens, aí é diferente. Ela tem que provar também. Ela tem que provar, tudo tem que ser provado, evidentemente. Mas não seria uma ação de dissolução de união estável, seria uma dissolução de sociedade de fato, e não união estável. Doutor Eustáquio, o senhor falou de concubinato, união estável, amantes. Existe diferença entre essas três situações? Elas guardam distinções ou são ao final a mesma coisa? Não, existem diferenças. A união estável, quando o casal é solteiro ou divorciados, vivem sob o mesmo teto, é como se casada fosse, levam a vida de casados. Essa é a união estável. E não existe impedimento para convolar, para converter essa união estável em casamento. Essa é a situação da união estável. O concubinato impuro, ou seja, a situação da amante que você mencionou agora há pouco, é quando um dos cônjuges é casado, ou seja, existe a proibição para convolar, para converter em casamento, evidentemente. Então, eles não vivem em união estável, vivem sob o regime de concubinato impuro, em face da existência da proibição para converter aquela união em casamento. E quais seriam as diferenças entre o casamento e a união estável? Onde está o ponto assim, que os distingue? Quando o casal se casa, evidentemente, ele vai escolher o regime. A diferença está praticamente no regime. Quando o casal se casa, casa-se pelo regime da comunhão de bens, da comunhão parcial de bens ou da separação de bens. No que tange a união estável, a não ser que ele vá em cartório e passa uma escritura pública de constituição de união estável e já escolhe o regime, esse regime seria o normal, ou seja, o regime chamado legal, que é o da comunhão parcial de bens. Então, o ponto polêmico seria na divisão da herança, no caso, aí, que seria no direito sucessório, ou seja, na divisão, na meação e na divisão da herança, evidentemente. E no caso de falecimento, ela pode reivindicar os bens anteriores à união deles? Bom, os anteriores à união não. Isso é muito comum nas chamadas ações de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. Às vezes as pessoas, após a morte do companheiro, buscam a meação de todos os bens. Então, na união estável, quando não se passa a escritura estabelecendo o regime, prevalece o da comunhão parcial de bens. Se é comunhão parcial de bens, nós temos que analisar quais são os bens comuns, ou seja, quais são aqueles bens que são partilhados, em que a companheira faz jus à meação. Então, são somente aqueles adquiridos na constância da união estável. Aqueles que o companheiro já tinha antes da união estável, evidentemente,
são bens somente seus, particulares, e ela não faz jus à ameação e muito menos à herança. Companheira, no caso da união estável, ela pode também ser herdeira dos bens adquiridos na constância do casamento. Nesse caso, o melhor na constância da união estável. Nesse caso, ela concorre com os demais herdeiros do casal a esses bens. Aí ela passa a ser meieira e, ao mesmo tempo, herdeira. Doutor Eustáquio, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre outra situação aí de uma amante reivindicando indenização pelos serviços prestados e também contasse para a gente sobre os tipos de contrato que um casal pode optar ao formalizar a união em cartório. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os efeitos do novo Código de Processo Civil, que vai vigorar a partir do ano que vem, sobre o direito de família. O nosso entrevistado é o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, que é titular da 2ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Doutor Eustáquio, deixei para o senhor duas questões, aliás, no bloco anterior. A primeira delas é sobre, ainda aquele caso da amante que reivindicando indenização pelos serviços prestados. O que significa isso? Bom, é uma indenização em que ela postula pelos serviços prestados, ou seja, que tenha ficado à disposição do amante durante aquele período do relacionamento. Mas pode trocar afeto por... No acordo do Rio Grande do Sul, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não comporta, que não cabe esse tipo de indenização. Ou seja, esse relacionamento amoroso, o amor não é pago. Então não existe essa indenização. A dedicação e o afeto não podem ser... Não pode ser indenizado. Entendi. Agora, outra questão que eu coloquei para o senhor também sobre os tipos de contratos que um casal pode formalizar a sua união. Quais são eles e os efeitos que tem sobre a situação do casal? Bom, o casal, ao contrair o matrimônio, ele procura escolher o regime. Então, o regime da comunhão parcial de bens, que é o chamado regime legal, esse não necessita de contrato, não necessita de escritura. O regime da comunhão universal de bens e o da separação de bens, aí sim o casal tem de procurar o cartório e lavrar-se uma escritura chamada pacto antinupcial, para estabelecer a validade daquele regime na constância do casamento. Nos dias de hoje, o que leva um casal a decidir por um ou por outro desse tipo de regime que o senhor falou aí, os direitos e obrigações que eles o que leva o casal a escolher o regime é exatamente a destinação que eles queiram dar os bens após o divórcio ou após o falecimento de um dos cônjuges. Isso que leva eles a escolher o regime, porque tem influência no direito sucessório, evidentemente. Mas aí, digamos assim, no ramo das celebridades, qual que tem sido a tendência aí de... A tendência no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, não se exige contrato e nem a escritura, nem o pacto antinupcial. Independentemente disso, o histórico entre o casal, isso influencia também numa decisão judicial ou a interpretação cabe a cada magistrado? Não, a interpretação cabe a cada caso, evidentemente, e de acordo com a prova até então produzida. Eu gostaria de ressaltar, no que tange às uniões estáveis, eu acho que é um processo difícil do juiz decidir, as partes às vezes não fazem as provas necessárias e nós temos dificuldade. E a união estável o juiz tem que ser rigoroso, por quê? Porque, na verdade, ele está casando aquele casal com data retroativa pelo regime da comunhão parcial de bens. E, ao mesmo tempo, ou seja, o efeito é o mesmo. Ao mesmo tempo, estaria com a dissolução da união estável, divorciando aquele casal. Isso tem efeito patrimonial bastante grande. No caso da união estável, eu estava falando aqui há pouco, ele só se caracteriza quando os dois coabitam? Coabitam, vivem uma vida de casado, ou como se casado fosse, apresentando-se à sociedade como se casado fosse, e com o intuito de construir família. E não exista impedimento para a convolução, para a conversão daquela união estável em casamento.
E a diferença de tratamento pelo Código Civil entre o cônjuge e o companheiro, especialmente na hora da herança, por exemplo? Não, aí depende do regime, evidentemente. Se o regime é o da comunhão parcial de bens, não existe diferença entre o cônjuge e a companheira. A diferença que existe é que a esposa, a esposa casada, evidentemente, pode ser meieira do falecido, isso está no direito sucessório, e pode ser também, pode concorrer com os demais filhos na herança deixada pelo decurso, pelo falecido. Isso. Agora, no que tange a união estável, ela faz jus somente aos bens adquiridos na constância da união estável e ela passa a ser herdeira também somente daqueles bens que o casal adquiriu na união estável. Aí ela passa a concorrer com os filhos. Representa uma unidade familiar, essa união estável. Ambos representam uma unidade familiar. Fala-se muito também em herdeiros necessários. O que vem a ser exatamente esses herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são exatamente o companheiro, a esposa, os filhos, neto e bisneto, ou seja, os ascendentes, pai, mãe, os avós, bisavós, etc. Muito bem. Doutor Eustáquio, eu vou interromper rapidamente a nossa entrevista para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu gostaria de indicar para o telespectador esse livro. Eu li, achei interessante, o livro da autoria, escrito por Saulo Ramos, chama-se Código da Vida. Saulo Ramos foi um grande jurista, foi ministro da Justiça, e aqui nesse livro ele relata a sua vida e relata os acontecimentos ocorridos na nossa República, faz críticas severas aos atuais governos, e ele por várias vezes se deparou com o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e até mesmo com o Código de Hammurabi, se viu de repente escrevendo um livro chamado Código da Vida, onde ele relata a vida de nossa República. Uma boa indicação. Parece que o senhor tem outra indicação também. Eu gostaria de indicar também um livro chamado Assédio Moral. Assédio Moral é de uma escritora francesa, Marie France. Ela descreve muito bem o assédio moral. Ela que foi uma psiquiatra francesa e ela se passou como vítima desse assédio moral para escrever seu próprio livro. Eu achei muito interessante esse livro. Boas indicações, muito bem. Doutor Eustáquio, voltando então àquela questão que eu disse a respeito dos herdeiros necessários, né? O que a lei diz a respeito disso? Bom, são aqueles herdeiros que faz jus à herança. Ou seja, nós temos na linha vertical, nós temos aí os herdeiros necessários, o esposo, a esposa do decurso, os filhos do decurso, são os herdeiros necessários. Os filhos, não havendo filhos, netos, bisnetos, etc. Isso na linha vertical, são os chamados herdeiros necessários. Também na linha ascendente, nós temos aí o pai, mãe, os avós, bisavós, etc. É uma destinação agora, sem conflito. Exatamente. Né? Não havendo, esses são os herdeiros necessários. Não havendo herdeiros necessários, quem irão herdar? São os colaterais. Ou seja, aí começa com os irmãos, tios e sobrinhos, até o 3º grau, porque a partir do 4º grau, aliás, a partir do 5º grau, quem já é o município. Doutor Eustáquio, o reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo já foi feito pelo próprio STF em 2011. O novo CPC, reconhecimento como uma entidade familiar, o novo CPC, que será aplicado a partir do ano que vem, muda alguma coisa nesse sentido? Continua o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eles podem contrair o matrimônio pelos regimes da comunhão parcial de bens, da separação de bens ou da comunhão universal de bens. Admite a união estável, praticamente não muda nada, continua exatamente o que vem sendo praticado atualmente. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, que é titular da
segunda Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte e avaliamos aí os efeitos do novo Código de Processo Civil que entra em vigor em 2016 sobre o direito de família. Bom, doutor Eustáquio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Leandro, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à inteira disposição para outras eventualidades, ou seja, para outras entrevistas, se necessário. Com certeza, nós agradecemos antecipadamente. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar do programa, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.